E aí, pessoal, estamos de novo na terceira aula sobre Nietzsche, do mini curso Nietzsche e os Valores Modernos. A revista deu uma mudada, vocês estão vendo ela aí, né? Essa página inicial dela, com a Noite, o Céu Estrelado de Van Gogh. Isso aqui, cada página tem um. Aqui é o Grito, conteúdos, é, Liceu, né, de Platão. É claro, editora não tem. Sobre Charlie Chaplin, é claro, né? Os Beatles. Notícias. Eu fiquei na dúvida se eu botava esse aqui mesmo, ou se eu botava em homenagens, porque é uma evolução, né? Mas eu deixei botar em notícia por causa disso aqui, né? Desse notebook. Políticas editoriais eu dei uma suavizada e botei essa paisagem lindérrima do pôr do sol. Diretrizes para autores, e temos aí o autor atentamente, né, lendo. Ele tá lendo, se eu não me engano, é um tratado sobre militares, alguma coisa. O nome desse livro. A arte do, é a arte da estratégia militar. Deixa eu ver aqui. A arte da estratégia militar. O nome tá em inglês, mas é a arte da guerra militar. Militare. Mas é isso. Submissões, para quem quiser se submeter a trabalhos. Templates. Isso aqui nós criamos num curso daqui do como escrever artigos, não, resumos expandidos, criamos esse botão aqui do nada. Contato. Eu achei tão massa essa imagem porque no computador ela fica desse jeito, mas no celular, se você abrir o site pelo celular, vai ficar de outro jeito, né? Só que aqui no computador, olha só, a revista, né? A logo ficou bem em cima da mão de Deus, né? Quem conhece essa imagem é a criação de Adão. Foi Michelangelo? Foi Michelangelo. É, aqui. Vamos falar dessa imagem? Nossa, essa imagem ficou... Como é que ela ficou tão feia? Essa é a criação de Adão de Michelangelo. Aí temos aqui umas teorias. Primeiramente, a referência, que é o dedo de Deus, que é exatamente isso aqui. E olha, detalhe, o contato é a versão humana. Aqui tá a versão divina, né? Que a revista Inquietações não existe, não é um ser que exista. Deus. E vocês estão entendendo a lógica? Então, o que não existe tocando o que existe, né? No caso, Adão, quanto percursor da humanidade, pai de todos nós. Sim, aí, né, nas teorias lá da conspiração, dizem que isso aqui é o formato de um cérebro. Esse. Aqui, ao que eu estou vendo, ao que a imagem deixa, né, retratar, isso aqui é um pano, né? Temos aqui crianças, mulheres, quase como se impedindo que Deus viesse a ter contato com o mundano, puxando ele, né?
Sim, mas então, Deus estaria dentro do cérebro. Isso aqui é o cérebro humano. É o formato do cérebro humano. Então, Deus seria uma criação do homem, ou o homem é uma criação de Deus. Fica aí essa questão exatamente porque até nos livros bíblicos temos que Deus, que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. Ou seria Deus criado à imagem e semelhança do homem? É essa obra do Michelangelo, a criação de Adão, me provoca certas inquietações, né? Perguntas. Por que um cérebro humano? Por que tem mulheres e não a Eva aqui? Onde está a questão da costela? As costelas de Adão estão todas aqui. Então, tipo, tinha mulheres antes, né? Porque aqui é a criação de Adão. Meio que Adão está sendo criado. A ideia seria essa. Adão, ele não é gerado, ele é criado do barro. E ele, né, tá deitado, pousando sobre terra. Que poderia ser uma representação do Éden. Mas que imagem linda. E tem um braço aqui, aí. O que será esse braço? Parece que essa aqui é a pintura e isso aqui foi colocado acidentalmente. Não parece parte da pintura. Nem esse detalhe aqui. Isso aqui é questão do tempo, né? E não era a pintura. Isso aqui é o tempo. Vai ter que fazer um processo de restauração da obra. Então, o nome da obra é A Criação de Adão, de Michelangelo, 1508. Este foi o ano bissexto do século. E Michelangelo é diferente. É, aqui temos ele já meio velhinho, né? Mas dizem as mais línguas que foi um jovem encantador. Enfim, tudo isso para dizer que por que tá aqui, né? E homenagens. Quando eu vi essa imagem, eu pensei em duas coisas. Primeiro, eu não quero, quando eu me for, ficar com minha cabeça à mostra no museu. Não façam isso. E pensei também nos autores que realmente eles nos deixam. Infelizmente a vida é assim. E parte deles ficam nos livros. Vocês perceberam isso? Tipo, o que a gente sabe de Platão, a gente conversa com Platão por causa dos livros que ele escreveu. Então é meio que algo fica. Enfim, poderiam ser livros aqui, não precisariam ser cabeças. Enfim, vamos logar aqui. Aí temos esse gatinho foférrimo aqui trabalhando, trabalho, porque manter esse site não é fácil. Vamos fazer login. E eu fazer login com o editor-chefe. Vamos lá. Porque o editor-chefe tem muita coisa no painel. Eu vou sair e fazer com autor. Eu tenho um perfil de autor aí. O que eu tô vendo aqui, vocês, se vocês fizerem o cadastro lá. Deixa eu sair aqui pra vocês verem. Vocês vêm aqui, criar cadastro. Aí você escolhe, você quer ser parecerista, editor adjunto ou autor. Você bota autor e vai ser exatamente esse que eu vou entrar agora. Painel do autor. Aí vindo aqui, nós vamos em sala de aulas. E o curso do Nietzsche está aqui. Sim, gente, ela tem a opção de solicitar certificado, ver os seus certificados. E também temos o verificador de certificados. Está aqui em eventos. Você vem aqui, validar certificados, coloca o código do certificado aqui e valida. Olha o gatinho aqui de novo. Então vamos lá. É, Nietzsche e os valores modernos. Eu vi essa aula aqui. Aqui eu falei muito sobre a questão das cartas, né, das traduções das cartas. Então, nessa que vai ser a terceira aula, nós vamos entrar no texto.
E agora temos um fórum, viu, gente? Se tiver alguma dúvida, podem colocar aqui, enviar comentário, eu respondo na hora. Mas também tem o chat, que aí vocês podem entrar em contato comigo ou com a revista Inquietações que ela responde, tá bom? Aqui. Não sei porque tá branco. Oi. Enfim, vamos sair aqui só para eu responder essa mensagem. Esse chat, eu meio que tive que criar ele, tá? Que oi, chat. Você tem problemas e esse tem deveria ter um acento. Enfim, brincamos, mas vamos voltar para o que interessa. Salas de aulas, Nietzsche e os valores modernos. A primeira aula está aqui, a segunda está aqui e agora vamos ter a terceira. Bem, pessoal, aí nós vamos voltar para o texto. Esse é o meu objetivo para essa aula de hoje, terceira aula. O que está grifado aqui a gente já trabalhou nas aulas passadas. Se eu não me engano, a gente entrou no texto na primeira aula. Já apresentei isso aqui tudo. Já apresentei a questão da pitch, né? Aqui é o resumo, que foi nós paramos aqui na última aula. Antes de a gente entrar na questão das cartas da juventude de Nietzsche. Interessante que essas cartas, elas trouxeram certos pensamentos, né? E vou ver, na medida do avançar do curso, se eu posso é, fazer conexões com aquele. Porque eu trabalho muito com o Nietzsche da terceira fase. E todo mundo acha que é ali de 74 a 88. Só que eu trabalho com o Nietzsche inteiro. Embora seja muito difícil fazer isso. Porque é muita coisa e pouca coisa traduzida. Então, assim, eu trabalho muito o Nietzsche da terceira fase, mas eu não ignoro os outros Nietzsche, o Nietzsche da juventude e o Nietzsche professor. É, mas eu vou tentar, na medida do possível, fazer links entre o Nietzsche jovem, de 54, 55 a 61 a 68. Nessa faixa de tempo. É, nós paramos aqui. Eu expliquei inclusive as palavras-chave e tal abstract. Sumário. É, eu posso dizer que o sumário é um convite. Sei, quando eu escrevi o sumário, eu pensei muito que não ia ser aceito. Porque, lembrando, isso é minha dissertação de mestrado. Eu pensava muito, não vão aceitar. E assim, eu fiz uma escolha consciente de que meu sumário não é um sumário normal. Não é o que a academia quer, ou exige, ou pede, ou cobra. Não é. Eu vou dizer assim, eu usei licença poética para escrever esse sumário. Porque o sumário é uma parte do texto. E assim, eu preservei a função de ser sumário, por isso que está aqui as páginas. Se você clicar aqui em cada linha dele, você vai ser direcionado para a página específica e para a página 24, por exemplo. Eu deixei esse recurso de acessibilidade. E assim, então ele cumpre a função de ser um sumário, de ir para páginas sobre um determinado assunto, só que os assuntos não são explicados claramente. E até serve agora para eu poder fazer essa explicação, porque o sumário precisa disso. Ele só passou na defesa de
banca, porque eu tive aquela oportunidade, né, de explicar para os avaliadores por que eu fiz essa escolha. E, assim, eu fiz essa escolha também no meu sumário do TCC, só que eu não tenho um TCC para... Até tenho, mas difícil de achar agora. Então, eu também fiz um sumário lá meio com licenças poéticas, no plural mesmo, foi muitas licenças. E assim, desde a graduação eu estava fazendo esse tipo de sumário. Aí eu trouxe esse sumário também para minha dissertação. E é um sumário, é quase como se fosse contando uma história. Porque eu penso assim, se o sumário está resumindo tudo nos títulos, então os títulos contam uma história. E assim, todo trabalho de academia, na minha cabeça, tem que ter começo, meio e fim. A história tem que ter começo, meio e fim. E o sumário ele faz isso, sabe? Ele meio que pega a função do abstract, do resumo, resume. Ele tem a função de ir para páginas e ele tem a função de resumir o conteúdo. Isso tudo aqui resume tudo que vai ter dentro do, do livro, da dissertação, enfim. Então eu vou começar por aqui para deixar cada ponto claro e ao caminhar do curso, vocês verão que esse sumário, ele não foi, embora ele seja diferente, ele tem uma certa importância, porque assim, ele entrega as chaves de leituras de cada capítulo, de cada subcapítulo. É, e outra coisa que é importante antes de a gente começar é, por exemplo, não, eu vou começar e essa outra informação eu digo a posteriori. Então, o sumário, nosso sumário, é aqui que nós começamos. Então, notas de esclarecimentos e listas de abreviatura das obras de Nietzsche. Eu não vou explicar aqui, porque lá já está explicado. Então, assim, quando a gente for lá, na página 10, eu explico isso aqui. Introdução é o que vai ser introduzido. Quadro clínico. Vejam só, o primeiro capítulo de uma dissertação, vou tratar como dissertação. O primeiro capítulo da dissertação, você tem que colocar o seu objeto de estudo. Não dá para o leitor chegar lá no meio da sua dissertação, ou então lá no fim da sua dissertação e descobrir, Eureka, é aqui que eu estou descobrindo o que esse cara estava pesquisando. Olha, o objeto está aqui, ó, no terceiro capítulo, no capítulo final, então no capítulo 2. Não dá. É insustentável. A pessoa tem que começar a ler o seu trabalho acadêmico e saber do que você está falando. Eu quero falar sobre o adoecimento moral dos homens. Esse é o objeto que vai estar na introdução. Então, se é esse o meu objeto, no primeiro capítulo eu vou explicar o meu objeto e trazer ele, apresentar ele, vender ele. É tipo vender peixe. É, não é o adoecimento do homem moderno, porque isso está dado no subtítulo. Um estudo sobre o adoecimento moral do homem. Então, adoecimento. Então, o primeiro capítulo não tinha para onde correr. Eu vou apresentar o quadro clínico. O quadro clínico que o médico faz, ele faz vários exames e solicita, né, exames, que você fique de jejum, faça as coletas lá de excrementos para análise, enfim, exames de sangue, de fluidos, né? Aí, quando ele obtém os resultados dos exames, isso é um processo científico. Quando ele tem o retorno dos exames, ele faz um parecer e desse parecer vem um quadro clínico. Olha, os seus rins não estão funcionando, você precisa fazer hemodiálise. É, enfim, ele diagnostica os sintomas e faz o quadro clínico para posterior medicar, ou tratar, curar, enfim, o que for mais conveniente. Então, eu começo apresentando o homem está doente. Então, eu vou apresentar o quadro clínico.
Porque para eu chegar e dizer um estudo sobre o adoecimento moral do homem, eu primeiro devo entender que eu já passei por um processo de investigação, já constatei os sintomas desse adoecimento e agora eu vou o quê? Apresentar um quadro clínico. E do quadro clínico em diante, eu vou explicar os sintomas, a origem da doença, o combate à doença, a persistência da doença, possíveis tratamentos da doença e fatores de risco que contribuem para o agravamento da doença. E assim, já que a gente está falando tanto em doença, o próximo aqui, niilismo, tem que ser o nome dessa doença. Porque como assim esse homem tá doente? Que doença é essa? Então, eu vou apresentar os sintomas, né? O quadro clínico. Vou apresentar da melhor forma possível e mais clara os sintomas que me levam a crer que esse quadro clínico se sustenta. Aí eu chego lá e digo, a doença diante desse quadro clínico é niilismo. E aí vou apresentar, já que é para apresentar sintomas, né? Eu vou apresentar o niilismo como estado psicológico. E o que desse estado se gera? Os senhores e os escravos. Nietzsche, às vezes ele fala senhores e escravos, mas aqui dentro de uma relação clínica e aplicada da teoria do Nietzsche, eu não diria que são senhores e escravos. Eu diria que são doentes e saudáveis. É nesse sentido de fisiológico mesmo, ou então psicofisiológico, que eu entendo o que Nietzsche está falando por senhores escravos. Não tem a ver com, nesse momento, com uma posição de superioridade e inferioridade. Até tem, se você considerar que ser saudável está na hierarquia maior que ser doente. Só que a gente não precisa fazer essa hierarquização agora. Haverá mais para frente, mas só para ficar entendido que dentro desse diagnóstico, porque assim, quando aparece uma doença que ninguém sabe qual é essa doença, vamos dizer que é uma doença nova. Nietzsche chama essa doença de doença moderna. Então, surge uma doença, algo que os cientistas fazem, né? Eles vão e dão é, é, tentar botar uma cura, né? Então, assim, eles produzem lá a cura, aí tem a cura e o placebo. Aí eles distribuem a população, tipo, fazem testes humanos. Tem um autor que ele escreveu que nós vivemos num grande parque humano. Regras para o parque humano, uma coisa assim. Regras para o parque humano. Peter Sloterdijk. Sloterdijk. Cartas sobre o humanismo. Enfim, não vou nem entrar. Está ligado ao humanismo, nós temos que ignorar. Então, nós vivemos nesse parque, né? Nesse grande parque humano. E somos tratados como meros ratos de laboratórios. É como se a sociedade fosse um laboratório e nós fôssemos é, os experimentos sociais. Ser um ser social no mundo é ser um experimento social do mundo. E, enfim, é, nós somos, né, esse laboratório de testes, de testagem, e vamos enfrentar uma doença. Tipo, vamos botar Covid? Então, quando antes de botar as vacinas para todo mundo, teve os testes da vacina. E assim, algumas pessoas foram selecionadas, algumas tomaram a vacina com o agente e outras tomaram placebo com o agente desativado.
o que aconteceu? Teve a taxa de sucesso, teve a análise dos dados e tal. Assim, chegou-se a, olha, esta é a cura. Mas assim, para a gente fazer a cura, se é que existe uma cura, nós temos que fazer testes, que é exatamente fazer esse laboratório social. Não é um laboratório científico, mas é um laboratório social. E assim, para encontrar a cura de uma doença, vai necessitar dessa lógica do placebo, da verdadeira, e de outros testes. Assim, o que é que eu posso fazer para tentar entender que doença é essa que o Nietzsche está propondo? De um viés meio que medicoso, medicinoso, enfim, na área da saúde. É fazer testes. Então, assim, nesta dissertação, nós temos muitos testes e alguns bem-sucedidos que, que vai conseguir. Eu vou botando, eu vou colocando parâmetros que fazem com que a gente descubra quem são os enfermos e quem são os saudáveis. E, né, como é um estudo sobre a moral, a gente já entende antecipadamente que a moral seria o vírus que adentra um organismo como um parasita e extrai dele sua vitalidade. Seria esse sentido. E, enfim, esse niilismo como estado psicológico é um teste. Já é o primeiro teste. É saber se você consegue lidar com a falta de sentido e não ficar lelé da cuca. Niilismo negativo, estou apresentando algumas faces do niilismo, porque lá no Derrida, Jacques Derrida, não, Gilles Deleuze. Gilles Deleuze vai ler o Nietzsche e vai ver lá que existe quatro categorias do niilismo. É o niilismo passivo, reativo, ativo e passivo, ativo, reativo e negativo. Ativo, negativo, reativo e ativo. São são, eu diria, quatro faces ou quatro estágios, assim como a doença tem estágios, são estágios da doença. Podemos dizer que o estágio um, que é o niilismo negativo, ele é menos prejudicial que o estágio 4, que seria. Não, o estágio 3. Porque assim, do estágio 3 para o estágio 4, tem um problema, que aí nós temos que ver o que acontece. É, aparentemente, nenhuma solução medicosa, terapêutica, consegue resolver essa doença. Nenhuma. Nietzsche não dá uma. Não dá, sabe? Então, assim, olha, diagnóstico é doença, dê as características, os sintomas, tudo lá, dê quadro clínico, dê atestado, dê laudo, enfim, agora resolva. Como resolver essa bendita dessa doença? Ele vai nos dar pistas, migalhas, de uma possível solução, que aí eu vou tentar trazer. E qualquer outra solução para essa doença envolve essas migalhas que ele deixou. A gente tenta contextualizar dentro da obra de Nietzsche e a gente vai conseguir, mesmo que de forma fragmentada, dar conta de propor essa resposta medicamentosa. Só que, sim, voltando ao Gilles Deleuze. Então, Gilles Deleuze, que é um grande leitor de Nietzsche, é, tem dois livros de Nietzsche. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Nietzsche e a Filosofia. É, é- eu não vou mostrar o outro, é basicamente esse. Pra ver se eu tenho um que eu. é,
A versão que eu tenho é essa. Então, essa versão da Rez Editora. Tipo assim, isso aqui é uma tradução pro português de Portugal. Então, assim, há de se ter um certo cuidado quando você for comprar. Esse aqui é a versão espanhola e esse aqui é a versão brasileira da N1 Edições. E assim, esse aqui é português. Esse aqui da edição 70 também é português. Mas esse aqui não é Nietzsche e a filosofia, esse aqui é Nietzsche, é um outro livro. Então, neste livro aí, eu uso essa edição da tradução portuguesa, né? É, o que acontece? Ele vai nos dar quatro tipos de niilismo. Tipos não. Vamos acordar em estágios. E assim, você entra no primeiro estágio, é um sofrimento. Para você ir para o segundo estágio, você tem que sofrer mais ainda. No terceiro, é um sofrimento dilacerante, que você não consegue, ou você dá ou você não dar conta. Não tem para onde você correr. Agora, para você sair do terceiro e ir para o quarto estágio, assim, você já sofreu tanto no primeiro, segundo e terceiro, aí tem mais um quarto. Ao que geralmente as pessoas falam que é o quarto estágio, que é o terminal, né? Ali você não tem mais para onde ir. É até onde você suporta. Só que o quarto estágio, em Nietzsche, dessa doença, ela não significa terminal. Ela significa é, potência. É, é ao chegar no limite do limite que você vai encontrar potência para superar o limite. E é nesse superar o terceiro estágio e ao quarto estágio que você vai se tornar entre os que Nietzsche considera aqueles que dizem sim, que é exatamente a abertura da minha dissertação. Aqueles que dizem sim. Sim ao quê? A vida. Se ela não tem sentido, se assim, se todos os quatro estágios do niilismo tirou de você tudo aquilo que você acredita e já não há mais um horizonte de sentido, então o que resta fazer? Dizer sim à vida, amar a vida. É no amar a vida, é como se o sentido da vida fosse a própria vida. Não há nada além da vida. Nada vai dar um significado à vida. E assim, como cada um de nós temos uma vida individual e particular, é, não tem até aquele, não tem até aquele ditado que é assim, você, para você saber como eu ganhei tudo que eu ganhei, você calça os meus sapatos e ande por onde eu andei, venha por onde eu vim. Assim, é uma frase que não se sustenta em pé, né? Porque ninguém pode viver a vida do outro. A gente pode observar, analisar, comentar, discutir, fofocar, mas a gente não pode viver a vida do outro. Cada um tem uma vida e cada vida é diferente. E assim, nenhuma das vidas é mais verdadeira que a outra. É tudo vida. No final, tudo é vida. Só que alguns tentam dar sentido à vida, essa vida que receberam. Só que eles esquecem que esses sentidos ofertados à vida são criações. A gente criou que a gravidade existe, criou a matemática, enfim, criou tudo para dar sentido ao mundo, neste mundo que a gente apareceu. E a gente esqueceu que nada disso é verdade, isso tudo é criação. Nós criamos o conhecimento. Então, assim, chega um momento que você para e pensa: isso é verdade? Sabe, você faz tantos porquês, né? Lembra da criança do Heráclito? Faz o seu porquê. Saia do tempo crônico e entre no tempo Airon. Despertar a sua criança e começar a perguntar por quê, por quê, por quê, por quê. E vai chegar no momento que você vai dizer assim:
Não tem mais um porquê, nem um para quê. Não tem um porquê viver e nem um para que viver. E o que acontece? Você entra no estado nihilista. Você se torna um enfermo, um doente. Por quê? Porque você está começando a perder as bases da sua fé, da sua crença, dos sentidos, dos significados que davam razão, os alicerces disso tudo começam a desmoronar. É basicamente fazer o que o Descartes fez nas meditações metafísicas. Acreditar que tudo é falso e buscar uma única certeza. O, o Descartes, se ele não tivesse encontrado no desespero de não ter nada a encontrar, ele criou a estupenda frase: é, penso, logo existo. Então, assim, o que garante que eu exista? O que eu pense. Mas aí, o que é pensar? Os porquês não param aí. Penso, logo existo. Não diz, não dá sentido à vida. Pro Descartes deu um sentido à vida dele. Então, assim, se não houvesse esse significado, penso, logo existo, para ele, ele teria se tornado um niilista. É, é no Provavelmente ele estava no terceiro estágio, que é assim, ele duvidou de tudo, né? Tudo parou de ter sentido. E no terceiro estágio ele criou uma máxima para orientar a vida dele. O que deu sentido a ele? Pensar. Se penso, logo existe. Então o pensar é a minha moral. Eu vivo em prol do pensamento. Então, a vida do Descartes foi preenchida de significado do terceiro estágio ao quarto. Ele entra no quarto estágio, mas não no estado terminal. Ele entra agora no estado ativo, no sentido de que agora ele tem um significado próprio para a vida dele. Não é para você pegar o significado de Descartes, pensa logo existe, isso é o não. Você precisa, dentro dessa lógica, dessa ética trágica do Nietzsche, criar seu próprio significado. Para você também sair do terceiro e adentrar o quarto niilismo, que não seria um niilismo terminal, mas um niilismo saudável, que seria exatamente um niilismo ativo. Então, tá vendo? Só o sumário que dá. Niilismo negativo é o primeiro estágio. Ideal ascético. Gente, o ideal ascético, ele é importante, porque assim, envolve a questão de Nietzsche criticar, cutucar onça com vara, os sacerdotes. Mas, assim, o ideal ascético tem uma outra perspectiva muito importante. E quando a gente passar por aí, eu vou apresentar o objeto da minha tese de doutorado, que seria exatamente o niilismo suicida. Que é esse niilista que não passa para o quarto estágio e também não define aí, então o que ele tem, qual é a solução dele. Então nós temos um tipo de niilismo que não é meu niilismo, é o niilismo que Nietzsche botou lá, o niilismo niilista suicida, e ele vai entrar dentro do ideal ascético. Aí aqui eu posso apresentar um pouco sobre a minha tese. Mundos, mundos, com a interrogação, qual sumário faz isso? Mundos? Uma pergunta dentro de um sumário. Sim, mundos. Na filosofia, desde Sócrates, o mundo ele é duplicado, dividido, tem o seu mundo verdadeiro e o seu mundo falso. Enfim, então a gente tem que pensar mundos. São dois mundos. E assim, por que trazer essa questão dos mundos, ou então da teoria da caverna do Platão? É porque aqueles que não encontram sentido, tipo Descartes encontrou o sentido dele. Penso, logo existo. Minha vida é baseada no pensamento. Aqueles que não conseguem fazer isso, tem os nihilistas suicidas, né, que peso é muito grande para suportar, e é por isso que o niilismo ele também se apresenta como um estado psicológico do indivíduo.
Porque é um peso muito grande você carregar e a vida não tem sentido. É um peso. E você tem que estar preparado psicologicamente para lidar com este peso. É, mas por que muitos? Ah, é assim, os que não vão para o quarto estágio, aqueles que preferem cessar a vida sem sentido. Ainda há a classe dos que se apegam no além. O que é se apegar no além? É tipo, essa vida não tem sentido, mas na outra terá. Deus, além mundo, na outra vida, enfim. Então nós temos que pensar os mundos. Mundos como o quê? Como um sintoma do niilista negativo, do niilista que está negando este mundo, esta vida, em busca de outra. Entendeu? Porque se não há sentido nesta vida, então o sentido deve ser buscado fora dela. Assim, eu deixo de viver a única vida que tenho, essa vida sem sentido e sem significado, em prol de um talvez, ou um em si muito grande, se existe vida após a vida. Até a frase é estranha, vida após a vida. Que vida é essa? Vamos lá. Então, mundo, a gente vai para os mundos. Aí, o que vai acontecer? Na modernidade, nós entramos no niilismo reativo. Então, já negamos o mundo, isso a filosofia fez abundante por quase 18 séculos, 1800 anos, sei lá, um pouco mais. Fez isso com essa questão de mundos. A metafísica é uma duplicação do mundo. Morre a metafísica, principalmente ali com Feuerbach. Hegel tenta salvar a metafísica, mas não consegue. Karl Marx nos coloca uma teoria da ação. Enfim, muito controversa essa questão aí. E dessa ação sem a metafísica. Mas, como leitor de Hegel, Marx nunca largou totalmente a metafísica, na minha opinião. Enfim, ainda hoje alguns autores, filósofos insistem nesta ideia de duplicar o mundo e procurar sentido fora da vida. Não sei, quando eles acharem ou então mandar um telegrama de volta, nós nós tenta aí é, uma reavaliação dos conceitos. Mas então, no momento a gente acha que não tem mundo pós-vida. Então o que acontece? Deus está morto, nós o matamos. O que significa Deus está morto em Nietzsche? Exatamente que a crença nos ideais superiores, vida após além, morreu. Nós matamos Deus, nós desacreditamos que exista uma vida pós-vida. Os modernos querem o quê? Trabalhar, se satisfazer os seus prazeres mundanos. E é isso. Então, vai estar aqui. Isso aqui é o segundo estágio. É uma reação contra a doença. No primeiro estágio, você sente a doença. No segundo, você reage à doença. Aí aqui nós temos que falar um pouquinho sobre o Mensch, que é o homem, o ser humano, e perguntar, ele é homem ou ele é animal? Só que a separação lá, aquela separação do Aristóteles, de que o homem é superior hierarquicamente por causa do sapien, né? Então Nietzsche não concorda com isso. Nietzsche, ele está dentro, podemos botar Nietzsche dentro das viradas animais, porque Nietzsche não considera o homem separado do animal. Para Nietzsche, o homem é um animal. E, diferente de Aristóteles, por pensar, ter a consciência, diferente dos animais, em tese, Nietzsche vai dizer assim, que isso prejudicou mais do que beneficiou. A sapiência mais atrapalhou do que melhorou o ser humano. A gente vai trabalhar isso aí dentro de alguma aula. Aí aqui, é útil a quê? Esse é útil a quê? Provavelmente ele será lançado um pouco mais rápido, porque não será eu que vou apresentar ele. Será um amigo, ele é formado em pedagogia, em filosofia, enfim, ele que vai apresentar essa sessão aí para vocês, tá bom? É, mas aqui é a questão de formação e o que está formando o ser humano, entenderam? É, porque assim, o ser humano é um animal.
Isso é indiscutível. Ser humano, isso é para Nietzsche um erro, mas ele é animal. Aí, sendo animal, ele precisa de um adestramento. Concordam? Tipo, o gato tem que aprender a comer naquele lugar e beber água naquela fonte. Ele não pode beber em outro lugar, então ele tem que ser adestrado. Aí o que vem? Vem a moral e as regras sociais para fazer um adestramento deste animal. Quando esse animal se adestra, ele se torna humano. Poderemos dizer, já que a gente está procurando nas viradas animais um novo conceito de humano, é, o que é humano? É aquele ser animalesco que foi adestrado. Quando você adestra um gato, você meio que humaniza o gato, porque você cria hábitos e regras humanas naquele animal. O mesmo processo de humanização que você faz, que fizeram com você, você reproduz com os animais. Aí, esse é útil, então assim, eu só vou adestrar um gato se ele for útil a alguma coisa. Um cachorro ele tem que aprender a pular, lá, lá, caçar. O ser humano tem que ser adestrado a pensar, ler, escrever, lá, 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 lá. Então assim, ler, escrever, ser educado, ser formado, envolve educação. Então é por isso que eu pensei que meu colega que é formado em pedagogia é a pessoa ideal para trabalhar essa sessão. E é útil, aí nós vamos ver, é útil ao quê? Niilismo ativo. Então, nós temos o niilismo negativo, niilismo reativo e, gente, cadê o niilismo passivo? Niilismo negativo. Ah, não. Mundos é o passivo, reativo e ativo. Aí aqui é um processo de cura. A gente aqui já entendeu a doença. Aqui a gente vai tentar entender se há tratamento. Aqui a teoria é as metáforas, né, do Zaratustra, o camelo, o leão e a criança. As metamorfoses do espírito. Vamos passar um pouco aqui sobre a memória, porque para Nietzsche a memória, essa consciência e por consequente a memória é prejudicial à saúde do ser humano. Ou sabe de esquecer. Aí aqui no esquecer, ele vai botar esquecer como esquecer para Nietzsche vai ser salutar. Se lembrar demais é ruim, o oposto, esquecer, seria bom. Então, esquecer vai ser bom. O que potencialmente é o ser humano? O que ele é? Aqui é uma pergunta ontológica pelo ser do ser humano. Por isso que Heidegger bebe muito no Nietzsche, né? A questão do ser. Ama a vida? Se sim, é criador. A seleção. Aqui a seleção é dos que vão para o quarto estágio, o niilismo ativo, e para os que não conseguem chegar no quarto estágio, que ficam no terceiro ou entre o terceiro e o quarto, que são que é o leão. O leão, a figura do leão, isso aqui, é uma figura que está entre o terceiro estágio e o quarto. Porque ele é quem diz não. E é nesse não, não de negação, não de não vou seguir os preceitos morais, um não de rebelião, de reatividade. É esse não aqui. Não reativo antes de entrar no niilismo ativo. Então, o leão é esse enter que está em vias de ser ativo. Só que ele ainda não é. Falta isso aqui, a seleção. É na seleção e temos, enfim, o medicamento, que já é isso aqui, ama a vida. A vida tem que ser o próprio sentido. E cada vida é individual. Então, cada indivíduo precisa criar para si, se ama a vida, um sentido. O Descartes fez isso. O Platão fez isso. Não, o Sócrates. Quando ele fala lá na hora da morte dele,
Deixa eu botar aqui. Eu tava revendo essa imagem hoje, lindérrima. É, submissões? Não. Diretrizes. Isso aqui. Esse aqui é Sócrates bebendo a cicuta. E tem a frase que ele fala assim, que é assim: Eis a hora de partir. Eu para a morte e vós para a vida. Quem de nós dois tira o melhor proveito? Então, assim, para o Sócrates, ir para a morte e para o além-vida é melhor do que a vida. Porque vós irá para a vida e eu vou para a morte. Quem de nós dois tira o melhor proveito? Então, há uma negação da vida em prol de uma outra vida, da morte, e uma hierarquização. Quem tira melhor proveito? É melhor estar na outra vida ou nesta vida? Isso é o que está perguntando. Quem de nós tira o melhor proveito? Então, assim, Sócrates, o sentido da vida dele não está nesta vida, está em outra vida. Então, na seleção entre o terceiro e o quarto, Sócrates seria exatamente o niilista suicida, porque não há para Sócrates uma razão no viver a vida. E como ele não consegue ir ao quarto estágio do niilismo, ele, por vontade própria, ele pega a cicuta e bebe. Ele poderia ter fugido. Enfim, por vontade própria, livre-arbítrio, decide se matar. Eu não considero que Sócrates foi morto, ele se matou. Ele não aguentou o peso psicológico do niilismo, tal como Nietzsche, né? Mas Nietzsche meio que deu uma endoidada ali no final. Mas não é querendo hierarquizar eles, não. Ah, Nietzsche tem um sentido da vida, Sócrates não. Não é isso. As palavras de Sócrates, as palavras finais, nos levam a crer que Sócrates é um caso de um niilista suicida que vai ser trabalhado na minha tese. Posteriormente a gente vai trabalhar sobre isso. Então, aí, referência, anotações finais, gente. Vai ser engraçado, porque assim, anotações finais é considerações finais. Só que eu não tenho considerações finais, eu tenho anotações finais. É, anotação um, anotação 2, 3, 4. São 20 anotações, se eu não me engano. E cada uma vai sintetizar as ideias da dissertação. São os achados finais. A gente tem muita coisa para ler, pelo que eu tô vendo. Então, assim, eu vou parar aqui essa aula. E, assim, deu para dar foi, assim, uma contextualização geral por cima do que a gente vai trabalhar agora. A gente vai entrar na introdução na próxima aula, tá bom? Eu vou explicar as notas e a introdução. Que a gente já dá uma andada para chegar lá no quadro clínico, tá bom? É isso e até a próxima aula.